Fala estudante, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo você vai me acompanhar numa sessão aqui real de estudo, ok? Vai demorar aí, sei lá, em torno de 1 hora, porque eu vou mostrar para você aqui, inclusive, uma sessão de revisão. É um momento que eu vou revisar um conteúdo, utilizando o Anki, inclusive, então vai ser muito legal. Não vou interagir com você, porque eu realmente estou no meu horário de estudo, tirei aqui um tempinho para gravar essa parte aqui para você, que eu acho que vai ser bem legal, porque nada melhor do que mostrar para vocês na prática como se faz, né? Você visualizar isso, você aprende muito mais. Então já lembra de se inscrever nesse canal, já curte esse vídeo logo, porque a partir de agora eu vou me concentrar para estudar, não vai ter interação contigo. Eu vou buscar ler em voz alta, mas é uma coisa que eu não faço geralmente no meu momento de estudo. Dias que eu estou cansado eu leio em voz alta, mas normalmente eu não faço, porque no dia da prova não pode fazer. Então, vamos lá, sessão de estudo com a Lê de revisão. Musiquinha. Isolar os sons externos. Isso, tira. Ajeita a cadeira. Bebe água. Olha a responsabilidade, hein? Pensou se eu erro tudo? Oxe. E vamos lá. Vamos ficar descalço. Pronto. E eu dei uma porrada na câmera. Pronto. Tudo é real aqui. Vamos lá. Aqui. Beleza. Vou revisar direito constitucional, direitos individuais, 89 cards para revisar. Eu acho que vai dar tempo de fazer em 1 hora, mas hoje eu não estou preocupado porque é minha última sessão de estudo, então eu posso estender o horário. Então, o que der, vou revisar os 89 com você aqui. Vamos lá. Que comecem os jogos. A Constituição da República protege todas as formas de vida, inclusive a uterina. Perfeito, tá certo? Então, reforço mental. A Constituição protege todas as formas de vida, inclusive a uterina. A Constituição protege todas as formas de vida, inclusive a uterina. Agentes de Polícia Federal prenderam o brasileiro Rodrigo em flagrante delito, pela prática do crime inafiançável de tráfico de entorpecentes. Caso Rodrigo fosse servidor do Ministério do Planejamento, ele não poderia ter sido preso, pois estaria amparado por disposição constitucional que veda a prisão em flagrante de membro do Poder Judiciário. Totalmente errada. Não existe vedação de prisão em flagrante para servidor público, muito menos do Poder Judiciário. Né? Errado, não há essa vedação. Que nem precisa fazer reforço mental. Constitui crimes inafiançáveis e imprescritíveis o terrorismo e os definido como crimes hediondos. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Constitui crimes inafiançáveis, todos, imprescritíveis, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ação de grupos armados, lembra, a primeira regra é o 3TH, que são imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia, que é o terrorismo, tráfico de drogas e tortura. Então, terrorismo, na verdade, não é imprescritível. Ele é inafiançável e ele é insuscetível de graça ou anistia. Está errado. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares. Imprescritíveis é somente o racismo e a ação de grupos armados. Terrorismo não é imprescritível.
imprescritível. Muito bem. Então, crimes imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados. Imprescritível é a ração. A ração do meu cachorro não prescreve, só ela é imprescritível, ela não vence. Ração. Reforçando. O uso ilícito de algemas poderá impor a responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e a nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere. Então, uso ilícito de algemas pode impor responsabilidade disciplinar, sim. Civil também, penal também, do agente ou da autoridade. Ok. E a nulidade da prisão, certo? Ou do ato processual a que se refere. Tem uma decisão do STF que diz justamente isso, e reforça essa questão. Tá certo. Só é ilícito o uso de algemas em caso de resistência e o fundado receio de fuga ou perigo à integridade própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil penal e ou do agente da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, o uso ilícito de algemas pode acarretar, sim, a nulidade da prisão e do ato processual. O uso ilícito de algemas pode acarretar nulidade da prisão e do ato processual. De acordo com a Constituição Federal, a inviolabilidade do sigilo da correspondência das comunicações telefônicas poderá ser quebrada por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. De acordo com a Constituição Federal, a inviolabilidade do sigilo da correspondência das comunicações errado. Correspondência não pode ser quebrada. É inviolável o sigilo das correspondências das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas. O último caso, ou seja, comunicações telefônicas, é que a lei pode estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, sigilo da correspondência é inviolável. Não há exceção. Sigilo das comunicações pode ser violado por investigação criminal ou instrução processual penal. Os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem o quarto do hotel que seja ocupado pelo indivíduo. Então, inviolabilidade do domicílio inclui o quarto de hotel? Sim, quarto de hotel também é considerado como domicílio do indivíduo. Perfeito, tá certo. Então, quarto de hotel também é considerado como domicílio do indivíduo, por isso é contemplado pela inviolabilidade do domicílio. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Então, é assegurado ao preso o quê? Direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão, certo. E o direito de permanecer em silêncio, correto, certinho. Então, é assegurado preso a identificação dos agentes e silêncio, perfeito. Uma associação com o objetivo de pleitear direitos relativos à educação de adultos analfabetos planeja realizar uma manifestação pacífica em local aberto ao público, inclusive para maior visibilidade e aderência. Tá. Considerando a situação hipotética, julgo a seguir. A máxima da liberdade de expressão no âmbito das associações é extensamente garantida pela Constituição Federal de 88.
que assegura a livre manifestação do pensamento e protege o anonimato. A máxima da liberdade de expressão, ok, no âmbito das associações, é extensamente garantida pela Constituição de 88, perfeito. Que assegura o quê? Livre manifestação do pensamento, certo? E protege o anonimato. Opa, ela veda o anonimato. Veda o anonimato, veda. Yes! É livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. O habeas corpus é instrumento jurídico correto para discutir a legalidade de medida protetiva de vítima de violência doméstica. Habeas corpus é instrumento jurídico correto para discutir a legalidade de medida protetiva de vítima de violência doméstica. Eu acho que o habeas corpus discutir a legalidade. O habeas corpus não discute a legalidade, tá errado. O habeas corpus é para garantir e não para discutir. Vamos ver, tá errado, tá certo, filho da mãe. As medidas protetivas de urgência podem estabelecer restrições à liberdade de locomoção do indivíduo, motivo pelo qual é cabível. Então não tem nada a ver com o que eu pensei aqui. Então lembrar que o habeas corpus é instrumento para discutir legalidade de medida protetiva de vítima de violência doméstica. Então, habeas corpus, discutir legalidade de medida protetiva de vítima de violência doméstica. Habeas corpus, medida para discutir habeas corpus é sim para discutir medida violência doméstica. Beleza. Então, lembrar que a palavra discutir faz parte, ela não anula, segundo a banca. Errei. Habeas corpus é instrumento jurídico. Aqui, pausinha. O habeas corpus é o instrumento jurídico correto para discutir o direito de visita presidiários. Vamos ler de novo. O habeas corpus é o instrumento jurídico correto para discutir o direito de visita a presidiários. Então, habeas corpus é instrumento jurídico correto para discutir. Então, olha a palavra discutir aqui de novo. Então, ela não esquece a palavra. Visita a presidiários. Errado. Habeas corpus, no caso, é para liberdade de locomoção. Não tem a ver com o habeas corpus, não serve para discutir o direito de visita a presidiários. Está errado. Ele fala que é, mas não é. Yes. Nesse caso, não há qualquer violação de liberdade de locomoção, de maneira que será cabível o manejo de mandado de segurança. Então, discutir direito de visita a presidiários é mandado de segurança. Discutir visita de direitos a presidiários. Discutir o direito de visita a presidiários é mandado de segurança. Discutir mandado de segurança. Segurança. A gente discute com segurança no caso de visita a presidiários. Dado o direito à liberdade, um dos direitos fundamentais, a prisão de um indivíduo é medida excepcional. Direito à liberdade, prisão de um indivíduo é medida excepcional. Certo, perfeito. Prisão de um indivíduo é medida excepcional. Prisão do indivíduo é medida excepcional. O habeas corpus é um instrumento jurídico correto para impugnar ato monocrático de ministro do Supremo Tribunal Federal. Uau. Habeas corpus é o instrumento jurídico correto para impugnar ato monocrático de ministro do STF. Habeas corpus, ato monocrático de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nossa, eu lembro que tem uma
jurisprudência a respeito disso. Vamos lá. Habeas corpus, impugnar ato monocrático de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pela lógica, não seria. Pela lógica, não seria. Mas vamos pela lógica, tá errado. Não é cabível o manejo de HC para impetrar decisão monocrática de ministro, devendo ser manejado o recurso cabível. Beleza. Então, vou colocar aqui para revisar em pouco tempo. Então, habeas corpus não serve para impugnar a decisão monocrática de ministro. Habeas corpus não serve para impugnar decisão monocrática de ministro do STF. Habeas corpus não serve para impugnar decisão monocrática de ministro do STF. Decisão monocrática de ministro do STF não cabe habeas corpus. Para decisão monocrática de ministro do STF não cabe habeas corpus. Pronto, reforçado. O habeas corpus pode ser impetrado por estrangeiro, mas sempre em português. O habeas corpus pode ser impetrado por estrangeiro? Pode, mas tem que ser em português, tá certo? Regra. Tem que ser em português. Os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio inclui a embarcação que o indivíduo resida ou exerça atividade laboral. Mais uma questão. Inviolabilidade do domicílio inclui embarcação que o indivíduo resida? Sim, perfeito. E exerça atividade laboral ou exerça atividade laboral? Perfeito. Também é considerado como domicílio a embarcação que o indivíduo resida ou exerça atividade laboral, tá certo. Reforço mental antes. Embarcação que o indivíduo resida ou exerça atividade laboral também é considerada como domicílio. Somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país é assegurado o direito de petição em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Somente. Então, ordem inversa. O direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder é assegurado somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Errado, porque o direito de petição em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder é garantido também aos estrangeiros em trânsito no território nacional. São a todos assegurados, independente de pagamento de taxas, né, o direito de petição aos poderes e o direito tributário. Então, são assegurados a todos. Perfeito. Reforço mental. Então, o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder é garantido a todos. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados depende de autorização desses. Então, mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados depende de autorização desses? Não, independe de autorização desses, está errado. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização desses. Então, impetração de mandado de segurança, impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe independe de autorização desse. Impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe independe de autorização. Tá bom até agora? A proteção do direito à vida tem como consequência a proibição da pena de morte em qualquer situação, da prática de tortura e da eutanásia. Então, proteção do direito à vida, proibição da pena de morte em qualquer situação. Errado.
existe uma exceção para pena de morte em caso de guerra declarada. Admite pena de morte em caso de guerra. Então, pena de morte é admitida em caso de guerra declarada. Não cabe ação popular para anular ato lesivo ao meio ambiente. Ação popular. Ação popular pode ser impetrada contra ato lesivo ao meio ambiente? Pode sim. Meio ambiente, patrimônio cultural. Tá errado, cabe sim. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade em que o Estado participe, moralidade, meio ambiente, patrimônio histórico-cultural. Então são 4 situações, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais ou do ônus sobre bens. Então cabe ação popular. Ato lesivo, patrimônio público ou de entidade, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. Cabe ação popular. Patrimônio histórico-cultural, meio ambiente, moralidade administrativa e patrimônio público. Patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. Esquecendo o último. Patrimônio histórico-cultural, meio ambiente, moralidade e o patrimônio público. Patrimônio público e patrimônio histórico-cultural. Meio ambiente e moralidade. Meio ambiente e moralidade, tudo com M. Meio ambiente e moralidade. Meio ambiente e moralidade e 2 patrimônios. Patrimônio histórico-cultural e patrimônio público. Fica mais fácil de memorizar assim. Então, 2 tipos de patrimônio. Ação popular cabe 2 tipos de patrimônio. Patrimônio público e patrimônio histórico popular. E 2 tipos de M, moralidade e meio ambiente. Perfeito. Detalhes. O habeas corpus é um instrumento jurídico correto para discutir a legalidade de medida protetiva de vítima de violência doméstica. Então, cabe habeas corpus para discutir a legalidade de medida protetiva de vítima de violência doméstica? Cabe sim, perfeito. As medidas protetivas de urgência podem estabelecer restrições à liberdade de locomoção de um indivíduo, não se aproximar de determinados locais ou pessoas, motivo pelo qual é cabível o manejo do HC. Então, cabe HC para discutir legalidade de medida protetiva de vítima de violência doméstica. Então, cabe HC para discutir medida protetiva com vítima de violência doméstica. Cabe HC, medida protetiva, vítima de violência doméstica. A quebra do sigilo bancário dos indivíduos pode ser decretada por autoridade policial, desde que autorizada pelo MP, dada a inexistência de proteção constitucional específica acerca do assunto. Então, quebra do sigilo bancário do indivíduo pode ser decretada por autoridade policial. Errado. Quebra de sigilo bancário somente por autoridade judicial. Sigilo bancário fiscal. Esses sigilos só podem ser relativados com a devida fundamentação. Decisão judicial é uma, CPI é outra, Ministério Público é outra, excepcionalmente quando estiver tratando de aplicação de verbas públicas. Então, os 3 casos de quebra de sigilo bancário fiscal: decisão judicial, CPI e Ministério Público, muito excepcionalmente. Então, os 3 casos de quebra de sigilo bancário e fiscal: decisão judicial, CPI e o Ministério Público, muito excepcionalmente. 3 casos de que pode haver quebra bancária, quebra do sigilo bancário ou fiscal: Ministério Público,
muito excepcionalmente, CPI e por decisão judicial. Havendo iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, certo? Assegurada ao proprietário indenização ulterior. Ulterior é a mesma coisa que posterior, se houver dano. Se houver dano, perfeito. Certo. Então, a autoridade competente, em caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar a propriedade particular e vai haver indenização se houver dano. Perfeito. A Constituição reconhece a casa como asilo inviolável do indivíduo, porém, entre outras hipóteses, admite que nela se possa penetrar por determinação judicial sem o consentimento do morador somente durante o dia. Então, casa é asilo inviolável do indivíduo, nela podendo penetrar dela não podendo penetrar durante o dia ou à noite sem autorização do indivíduo, mas durante o dia por decisão judicial. Então tá certo. Então vamos lá, aqui eles embaralharam tudo. Casa é asilo inviolável do indivíduo, certo. Porém, em outras hipóteses, admite-se que pode nela penetrar por determinação judicial sem o consentimento do morador somente durante o dia. Tá certo. É isso mesmo, só embaralhar a questão aqui. Então, casa é asilo inviolável do indivíduo, mas nela pode-se penetrar mesmo sem consentimento do morador durante o dia por determinação judicial. Então, a casa pode ser violada durante o dia por determinação judicial, mas somente durante o dia. Reforço. A jurisprudência do STF entende que o sigilo bancário é protegido constitucionalmente. Dessa forma, o acesso a dados bancários somente pode ser feito por determinação judicial ou requisição da autoridade policial. Quebra de sigilo bancário ou fiscal são 3 situações: determinação judicial, CPI ou, muito excepcionalmente, pelo Ministério Público. Então ele fala: o acesso aos dados bancários somente pode ser feito por determinação judicial, certo? Ou requisição da autoridade policial. Errado. Beleza. É o reforço mental. Quebra de sigilo bancário ou fiscal. 3 situações: determinação judicial, CPI e Ministério Público, muito excepcionalmente. O exercício do direito de associação e a incidência da tutela constitucional relativa à liberdade de associação estão condicionados à prévia existência de associação dotada de personalidade jurídica. Vamos lá. O exercício do direito de associação e mais a incidência da tutela constitucional relativa à liberdade de associação estão condicionados, esse direito está condicionado à prévia existência de associação dotada de personalidade jurídica. O direito de associação não está condicionado à prévia existência de associação dotada de personalidade jurídica. Está errado. Não há condicionamento à prévia de existência de associação dotada de personalidade jurídica. Então é mais fácil gravar assim. Não há condicionamento à prévia existência de associação dotada de personalidade jurídica. Não há condicionamento à prévia existência de associação dotada de personalidade jurídica. Se a organização criminosa se constituir em grupo armado com o intuito de praticar crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático, seus crimes serão considerados inafiançáveis
e imprescritíveis por força de expressa disposição constitucional. Vamos lá. Organização criminosa se constitui em grupo armado. Ação de grupos armados. Ação de grupos armados. Ação de grupos armados. Ação de grupo armado é inafiançável? Sim. É imprescritível? Sim. Crimes inafiançáveis, todos. E imprescritíveis. Imprescritível é a ração do meu cachorro, que ela não prescreve, ela não vence. Ração, que é racismo e ação de grupos armados. Beleza. Lembrar, inafiançáveis todos e imprescritíveis. O que não prescreve é a ração do meu cachorro. Ração é racismo e ação de grupos armados. A Constituição Federal de 88 confere a liberdade de locomoção caráter absoluto, que não comporta restrição de qualquer natureza. Bom, não existe direito de caráter absoluto. A Constituição Federal de 88 confere a liberdade de locomoção, que é um direito, caráter absoluto. Não, porque inclusive a prisão é uma exceção, né? Uma medida excepcional. Mas só lembrar aqui que não existe caráter absoluto. Nenhum direito é absoluto. Mais fácil lembrar disso. Nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. A prisão em flagrante deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, devido ao fato de ser vedado levar as pessoas à prisão ou mantê-las na prisão nas situações em que a lei admitir liberdade provisória. Vamos lá. A prisão em flagrante, primeiro ele está falando de prisão em flagrante, deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, deve ser, devido ao fato de ser vedado levar pessoas à prisão ou mantê-las em situação em que a lei admite liberdade provisória. Não, nada a ver. Se fosse assim, não existiria prisão em flagrante delito. Prisão ilegal será relaxada pela autoridade judiciária. Beleza. Então, a prisão em flagrante deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, só no caso se ela for ilegal. Não tem nada a ver com a liberdade provisória. O cidadão que, naturalizado brasileiro, cometer crime comum em viagem a seu país de origem, bagunçou tudo. O cidadão que, naturalizado brasileiro, cometer crime comum em viagem a seu país de origem, retornar ao Brasil, poderá ser extraditado, bastando que haja solicitação do país da nacionalidade anterior. Então, vamos organizar esse negócio aqui. Então, ele está falando de brasileiro naturalizado que cometer crime comum no país de origem, retornar ao Brasil, pode ser extraditado, caso de extradição de brasileiros, bastando que haja solicitação do país da nacionalidade anterior. Uau, muita informação. Casos de extradição do brasileiro naturalizado. Então, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado se cometer crime comum em viagem a seu país. Essa é a primeira afirmação. Então, pode ser extraditado o brasileiro naturalizado que cometer crime comum em viagem a seu país de origem, bastando que haja solicitação do país da nacionalidade anterior. Eu vou ser muito sincero que eu não lembro disso aqui. Está errado. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes... Ah, eu sabia que tinha uma exceção aqui, ó. Praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins. Ou seja, a regra é:
Regra geral, nenhum brasileiro pode ser extraditado. Nenhum brasileiro. Brasileiro é qualquer um, nato ou naturalizado. Com exceção do naturalizado. Então, o naturalizado pode ser extraditado caso ele cometa crime comum antes da naturalização. Isso aqui é muito importante. Isso é o que passa batido. Então, o brasileiro, qual que é a regra? O brasileiro naturalizado pode ser extraditado caso tenha cometido crime comum antes da naturalização. Boa, vai ficar melhor assim. Então, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado caso tenha cometido crime comum antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito. Então, cometeu crime comum antes da naturalização ou envolvimento em tráfico ilícito, ele pode ser extraditado. Então, dois casos onde o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Só pode ser extraditado em duas situações: prática de crime, caso tenha praticado crime comum antes da naturalização, ou envolvimento em tráfico ilícito. Então essa eu errei. Os crimes de racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos, assim como a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, podem ser compreendidos na categoria de delitos inafiançáveis por disposição constitucional impressa. Uau! Muita informação, tem que validar uma por uma aqui. Então, o que ele está dizendo, podem ser compreendidos na categoria de inafiançáveis. Então, vamos lá, são inafiançáveis. São inafiançáveis todos que estão lá na lei, né? Vamos ver. Racismo, está lá? Tá. Tortura, sim. Tráfico ilícito, entorpecente e drogas, sim. Terrorismo, sim. Crimes hediondos, sim. Ação de grupos armados, civis ou militares, sim. Então, todos eles são inafiançáveis? Sim, tá certo. Então, são inafiançáveis todos. Beleza. O direito à não produção de provas contra si decorre do princípio do devido processo legal, devidamente consagrado no nosso sistema constitucional. Princípio do devido processo legal, não produção de provas contra si mesmo. Por não produção de provas contra si mesmo, ela decorre do princípio do devido processo legal. Princípio do lembrar do conceito do princípio do processo legal. Tem lá produção de provas contra si mesmo. Então, o princípio do devido processo legal é muito amplo. Vamos lá. Princípio do devido processo legal. Direito à não produção de provas contra si mesmo. Bom, se fosse na prova eu marcaria como certo, mas sem resposta firme para isso. Sei que está certo. Também não lembrava que era um monte de coisa. O devido processo legal relaciona-se com uma série de direitos e garantias, tais como presunção de inocência. Então está aqui. Duplo grau de jurisdição, direito de ser citado,
ser intimado em todas as decisões que comportem recurso, ampla defesa, contraditório, publicidade, juízo natural, imparcialidade do julgador, vedação às provas ilícitas, motivação das decisões, dignidade da pessoa humana, integridade física, liberdade e igualdade entre as partes. Então, nesse caso, lembrar que o direito à não produção de provas contra si mesmo decorre do princípio do devido processo legal. Então, o direito de não produção de provas contra si mesmo decorre do princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal ainda se relaciona com presunção de inocência, duplo grau de jurisdição, direito de ser citado e intimado de todas as decisões, ampla defesa, contraditório, publicidade, juízo natural. Ou seja, tudo que envolver ali o processo legal, ele vai estar abrangendo. Beleza. Então, não produção de provas contra si mesmo é inerente ao processo, ao princípio do devido processo legal. Está abrangido pelo princípio do devido processo legal. Vou colocar como erro. Considere que a Polícia Federal tem recebido denúncia anônima a respeito de suposta prática delituosa inserida em seu âmbito de investigação. Nessa situação, o órgão não poderá investigar, visto que a Constituição Federal veda expressamente o anonimato e a consequente deflagração da persecução penal com fundamento na referida denúncia anônima. Então, vamos lá. A Polícia Federal recebeu denúncia anônima. Denúncia anônima. Respeito de suposta prática. Então, no caso de denúncia anônima, o órgão não poderá investigar. Errado. Denúncia anônima pode investigar sim, com certeza. Então, é possível a instauração de inquérito policial, deflagrado por denúncia anônima, desde que a persecução criminal se faça com cautela e descrição, a fim de que não prejudique a pessoa inocente. Beleza. Então, cabe investigação, sim, no caso de denúncia anônima. O habeas corpus pode ser impetrado por pessoa jurídica em seu favor quando ela for acusada de crime ambiental. Está errado. Habeas corpus pode ser impetrado por pessoa jurídica em seu favor, não em seu favor. Em favor dos seus representantes lá. Está errado. Pessoa jurídica não pode impetrar HC em seu favor, mas apenas em favor de uma pessoa física. Beleza? Então, é mais fácil fazer assim. Pessoa jurídica pode impetrar HC? Pode, mas somente para representar ali uma pessoa em favor, né? Não é somente em favor de pessoa física. Pessoa jurídica pode impetrar HC? Pode, mas somente em favor de pessoa física. Gravar clandestinamente conversa entre agentes policiais e presos, com o objetivo de obter confissão de crime, constitui prova ilícita e viola o direito ao silêncio previsto constitucionalmente. Então, gravação clandestina de conversa entre agentes policiais e presos, com o objetivo de obter confissão de crime, constitui prova ilícita existe uma exceção que é a gravação de conversas entre a pessoa mesmo para produção de provas, mas aqui não é essa a exceção. Então, constitui prova ilícita, certo. Então, gravação clandestina com o objetivo de obter confissão de crime constitui prova ilícita e viola o direito ao silêncio. Então, gravação clandestina constitui prova ilícita.
João e Maria são integrantes de uma quadrilha que, mediante o recebimento de propina e com a participação de agentes penitenciários, Vamos lá. Água. Quanto tempo passou? João e Maria são integrantes de uma quadrilha que, mediante o recebimento de propina e com a participação de agentes penitenciários, confeccionava falsos alvarás judiciais de soltura. Após a instauração de inquérito policial, foi determinada a prisão temporária de ambos. Na ocasião, apesar da proibição e do uso arbitrário de algemas, editada por súmula vinculante do STF, a autoridade policial, ao cumprir mandados de prisão temporária, fez o uso de algemas sem qualquer justificativa, portanto de maneira abusiva e arbitrária. Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições constitucionais acerca das súmulas vinculantes, o ato da autoridade policial poderá ser questionado junto ao Supremo Tribunal Federal mediante a proposição de... Filha da mãe, vamos lá. Então aqui, o que a gente está falando? João e Maria são integrantes de uma quadrilha. Mediante o recebimento de propina, com a participação de agentes penitenciários, confeccionava alvarados. Tá. Após a instauração do inquérito, foi determinada a prisão temporária. Então, beleza, foi determinada a prisão temporária. Ele não fala por quem, mas beleza. Na ocasião, apesar da proibição do uso de algemas, a autoridade policial, ao cumprir os mandados de prisão temporária, fez o uso de algemas sem qualquer justificativa, porque ela tem que fazer justificativa e tem que ser por escrito, portanto de maneira abusiva e arbitrária. Ok. Então, nessa situação, onde a autoridade policial cumpriu a prisão temporária, mas fez uso de algemas sem justificativa. Nesse caso, o uso de algemas sem qualquer justificativa, de acordo com as disposições constitucionais, tá, né? O ato da autoridade policial poderá ser questionado junto ao Supremo Tribunal Federal. Pode, mediante a proposição de... como é que é o nome? Supremo Tribunal Federal é proposição de... mediante o Supremo Tribunal Federal, é uma proposição... reclamação. Proposição de reclamação. Reclamação. Yes! A reclamação é cabível em 3 hipóteses: preservar a competência do STF, garantir a autoridade das decisões do STF e garantir a autoridade das súmulas vinculantes. Então, como nesse caso aqui, era uma súmula vinculante e foi um ato que atentou contra essa súmula vinculante, cabe uma reclamação. Mediante a proposição de reclamação. Então, a reclamação, preservação de competência do STF, garantir a autoridade das decisões e garantir a autoridade das súmulas vinculantes. Então, cabe reclamações ao STF em preservar a competência, garantir a autoridade das decisões, garantir a autoridade da decisão, fica melhor. Cabe reclamação.
preservar a competência, preservação, boa. Reclamação, preservação de competência. Segundo, garantir a autoridade da decisão. Então, preservação, decisão e, por último, garantir a autoridade das súmulas vinculantes. Aqui não tem um não. Garantir a autoridade das súmulas vinculantes. Mas súmula vinculante é fácil de lembrar. Então, são as outras duas. Então, cabe reclamação. Três hipóteses. As duas vêm com ão. A primeira é preservação e a segunda é decisão. Preservação. Preservar o quê? A competência. E o segundo, garantir a autoridade da decisão. E o terceiro, súmula vinculante. Beleza, foi perfeito. Então, onde cabe reclamação? Cabe reclamação com dois ãos primeiro. Preservação e decisão. Preservação da competência e garantir a autoridade da decisão e súmula vinculante. Súmula vinculante. Yes! Essa é aquela questão que garante a aprovação. O cidadão que, naturalizado brasileiro, comete crime comum em viagem ao seu país de origem, retornar ao Brasil, poderá ser extraditado, bastando que haja solicitação do país da nacionalidade anterior. Então, vamos lá. Brasileiro naturalizado. Brasileiro pode ser extraditado? Regra geral, não. Salvo no caso de brasileiro naturalizado por dois motivos. Cometeu crime comum antes da naturalização ou tráfico ilícito de entorpecente, mais um monte de coisa. Então, nesse caso, o cidadão brasileiro naturalizado que cometeu crime comum em viagem ao seu país de origem e retomar o Brasil, poderá ser extraditado? Não, porque ele somente pode ser extraditado se o crime comum for cometido antes da naturalização. E nós acertamos. Yes! Essa é a que não erra nunca mais. O direito à não produção de provas contra si decorre do princípio do devido processo legal, devidamente consagrado no nosso sistema constitucional. Yes! O princípio do devido processo legal contempla, sim, o direito à não produção de provas contra si mesmo e mais um monte de coisas. Vamos ler. O devido processo legal relaciona-se com uma série de direitos e garantias constitucionais, tais como presunção de inocência, duplo grau de jurisdição, direito de ser citado e de ser intimado de todas as decisões que comportem recurso, ampla defesa, contraditório, publicidade, juízo natural, imparcialidade do julgador, vedação às provas ilícitas, motivação das decisões, dignidade humana, integridade física, liberdade e igualdade entre as partes. As liberdades individuais garantidas na Constituição Federal não possuem caráter absoluto. Nenhum direito possui caráter absoluto. Muito bem, garota. Beatriz foi condenada e presa pela prática do crime de estelionato. Após sua prisão, foi aprovada e publicada uma lei que não fere a Constituição da República e que aumentou em 20% os limites mínimo e máximo da pena privativa de liberdade previstos para o crime de estelionato. Com a publicação da referida lei, a pena de Beatriz foi automaticamente aumentada em 1/5. Então, vamos lá. Beatriz foi condenada e presa pela prática de crime de estelionato. Beleza. Após sua prisão, foi aprovada e publicada uma lei que não fere a Constituição e que aumentou em 20% o limite mínimo e máximo da prisão. Ou seja, é uma lei mais gravosa ao réu, a pessoa. Com a publicação da referida lei, a pena de Beatriz foi automaticamente aumentada em 1/5. Errado. Não pode retroagir para prejudicar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Muito bem. A Constituição Federal assegura o direito
à livre associação. A Constituição Federal assegura o direito à livre associação sindical ou profissional e veda ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. A Constituição Federal assegura o direito à livre associação sindical? Sim. Ou profissional? Sim. Veda ao poder público interferência e a intervenção na organização sindical? Sim. Perfeito. Então, a Constituição Federal assegura livre associação sindical ou profissional e veda interferência na intervenção, veda interferência e intervenção na organização sindical. Então, é assegurado, a palavrinha certa, direito à livre associação. É assegurado o direito à livre associação sindical ou profissional e é vedado a intervenção pública na organização sindical. Beleza. Interferência e intervenção. Perfeito. Praticado ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra essa autoridade não cabe mandado de segurança. Então, praticado ato por autoridade no exercício de competência delegada. Contra essa autoridade não cabe mandado de segurança. É errado, cabe sim. Praticado ato de autoridade competente no exercício da competência delegada, contra ele cabe mandado de segurança ou medida judicial. Então, cabe sim mandado de segurança contra ato de autoridade do qual a competência foi delegada. Ou autoridade no exercício da competência delegada, cabe mandado de segurança. Cabe mandado de segurança à autoridade no exercício da competência delegada. Na condição de direitos fundamentais, os direitos sociais são autoaplicáveis e suscetíveis de defesa mediante ajuizamento de mandado de injunção, sempre que a omissão do poder público vialize seu exercício. Na condição de direitos fundamentais, os direitos sociais são autoaplicáveis, ok, e suscetíveis de defesa mediante ajuizamento de mandado de injunção. Cabe mandado de injunção no caso de direitos sociais, sempre que a omissão do poder público Cabe mandado de injunção sempre que a omissão do poder público inviabilize seu exercício. Mandado de injunção no caso de omissão do poder público que inviabiliza o exercício de um direito social. Mandado de injunção? Sim. Não é habeas corpus, não é mandado de segurança. Ok. As normas definidoras dos direitos garantidos têm aplicação imediata, certo? A resposta ele colocou mais isso aqui, são auto-aplicáveis. Mas o mais importante é essa segunda parte. Então, cabe mandado de injunção no caso de... agora fica fácil. Cabe mandado de injunção no caso de omissão do poder público. Bom, cabe mandado de injunção no caso de omissão do poder público. Cabe mandado de injunção no caso de omissão do poder público. Injunção, omissão, injunção, omissão. Um agente da Polícia Federal foi escalado para atuar em operação para cumprimento de mandado judicial de prisão e de busca e apreensão durante o dia de documentos no escritório profissional do investigado. Beleza. O agente poderá acessar o conteúdo de correspondências encontradas no escritório profissional do investigado, uma vez que está prevista na Constituição Federal, de forma expressa, a possibilidade de violação do sigilo das correspondências quando houver ordem judicial em processo penal. Errado. Correspondências são invioláveis e não tem exceção. A única que tem exceção é o sigilo das comunicações telefônicas mediante ordem judicial. O sigilo das correspondências não há exceção para sua violação. Sigilo das correspondências não há exceção para sua violação.
O acesso amplo de qualquer advogado aos elementos de prova produzido por órgãos com competência de polícia judiciária, independentemente da sua transcrição nos autos, é expressão do direito à ampla defesa. Vamos lá. Acesso amplo de qualquer advogado aos elementos de prova produzidos por órgão de competência de polícia judiciária, independentemente da sua transcrição nos autos, é expresso no direito à ampla defesa. Tá. Então, no caso de acesso amplo de qualquer advogado aos elementos de prova. Esse qualquer advogado aqui bagunçou o meio de campo. Qualquer advogado. Vamos ver. Aos elementos de prova produzidos por órgão com competência de polícia judiciária. Ele produziu provas, elementos de prova produzidos por órgãos de competência de polícia judiciária. Independentemente da sua transcrição nos autos, vamos para a afirmação. É expressão do direito à ampla defesa, previsto na Constituição Federal. A afirmação seria: o acesso amplo de qualquer advogado aos elementos de prova produzidos por órgão de competência de polícia judiciária é expressão do direito à ampla defesa? Sim. Independentemente da sua transcrição nos autos? A regra é que o advogado tem acesso aos elementos ali do inquérito policial que estão nos autos, né? Que não tiver no auto, ele não precisa ter acesso, não pode ter acesso. Mas qualquer advogado bagunçou o meio de campo aqui. Tá bem subjetivo. Bom, indo pelo princípio da simplificação, esquece qualquer advogado. Vamos lá. O acesso aos elementos de prova produzido por órgãos de competência da Polícia Judiciária, independentemente da sua transcrição nos autos, é a expressão do direito à ampla defesa. Bom, vou dizer que está certo, está errado por quê? É justamente porque eu pensei, cabeça. É só os já documentados. Então aqui, ó, independentemente, qualquer advogado esquece, independentemente da sua transcrição nos autos. É isso que deixa errado. Então é o direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso ao amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório. Essa é a típica questão que tira o foco da gente. Então vamos lá. Então sempre que falar independentemente da sua transcrição nos autos, está errado, porque ele tem acesso aos já documentados em processo investigatório. Os elementos de prova já documentados. Então, não há que se falar em acesso. Então, sempre que falar em acesso aos elementos de prova, independentemente da transcrição nos autos, está errado. Por quê? Porque ele só vai ter acesso aos autos já documentados, aos elementos de prova já documentados nos autos. Então, beleza. Então, sempre que falar independentemente da sua transcrição nos autos, está errado, porque ele vai ter o direito aos elementos de prova já documentados nos autos. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Boa essa questão. Ação popular, ela é proposta por cidadão. Por cidadão. Ação popular só pode ser proposta por cidadão. Palavra-chave. Um agente da Polícia Federal foi escalado para atuar em operação para cumprimento de mandado judicial de prisão e de busca e apreensão durante o dia de documentos no escritório do profissional investigado. Mesmo sem o consentimento do proprietário,
é permitido ao agente entrar no escritório profissional onde se encontram os objetos de busca e apreensão. Então, ele foi escalado, cumprir mandado judicial de prisão, de busca e apreensão durante o dia. Então, tá perfeito. Então, durante o dia, ele pode sim. Mesmo sem consentimento do proprietário, é permitido entrar no escritório profissional. Sim, porque ele está cumprindo o mandado de prisão durante o dia. Então, cumprimento de mandado de prisão durante o dia pode acarretar e pode haver inviolabilidade do domicílio. É possível a impetração de habeas corpus contra um hospital particular que esteja privando um paciente do seu direito de liberdade de locomoção. Então, impetração de habeas corpus contra um hospital particular que esteja privando um paciente do seu direito de liberdade de locomoção. Perfeito, habeas corpus cabe em qualquer situação relacionada à privação do direito à liberdade de locomoção. Até rimou. Habeas corpus cabe em qualquer situação no caso de direito à liberdade de locomoção. É possível sim, tá certo. Sempre que alguém sofreu, achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção, por legalidade ou abuso de poder, só que está na lei. Então, sempre cabe ali habeas corpus em uma situação onde há privação da liberdade de locomoção. De acordo com o STJ, o habeas data é instrumento idôneo para obtenção de acesso aos critérios utilizados em correção de prova discursiva aplicada em concurso público. De acordo com o STJ, habeas data é instrumento idôneo para obtenção de acesso aos critérios utilizados em correção de prova discursiva aplicada a concurso público. Está errada, porque a decisão do STJ foi o contrário disso. O STJ, a decisão foi que não cabe habeas data no caso de obtenção de acesso a critérios de correção de provas. Yes. Então, não cabe habeas data para obtenção de acesso a critérios de utilização e correção de redação. Rimou também. Não cabe habeas data no caso de acesso a critérios de utilização de redação discursiva. O crime de racismo é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Vamos lá. Racismo. Racismo, ele entra na ração, que é o racismo e ação de grupos armados. O racismo, a ração ali, ele é imprescritível, perfeito. Inafiançável todos. Imprescritível, ok. Insuscetível de graça e anistia. Insuscetível de graça e anistia é o 3TH. Tortura, tráfico ilícito de drogas e terrorismo. 3TH. E os crimes hediondos, ok. Está errado porque ele não é insuscetível de graça e anistia. Racismo constitui inafiançável e imprescritível. Yes! Racismo só inafiançável e prescritível. O direito individual à inviolabilidade da casa tem como exceção o ingresso nela sem consentimento. Já me perdi e voltamos. Vamos lá. O direito individual à inviolabilidade da casa tem como exceção o ingresso nela sem o consentimento do morador para cumprimento de determinação judicial. Porém, essa exceção tem um limite temporal do período diurno. Em consequência, por ter a ação policial prolongada-se além do período diurno, os atos praticados após o anoitecer estão eivados de inconstitucionalidade. Então, o direito individual à inviolabilidade da casa tem como exceção o ingresso nela sem o consentimento do morador
para o cumprimento de determinação judicial. Porém, essa exceção tem um limite temporal no período diurno. Perfeito até aqui, certinho. Em consequência, por ter a ação policial prolongado-se além do período diurno, ou seja, a polícia cumpriu o mandado, fez a inviolabilidade do domicílio durante o dia, mas essa ação ultrapassou o horário diurno. Ok, nesse caso, os atos praticados após o anoitecer estão eivados de inconstitucionalidade. A jurisprudência diz que, nesse caso, não há anulação do ato, porque nesse caso de estender a ação policial, está correto, pode fazer sim, não há prejuízo ao ato. Então, não obstante, em determinadas circunstâncias, no caso de cumprimento de mandado judicial iniciado no período diurno, ultrapasse o limite constitucional, como hipótese de uma ação de grande complexidade, não será razoável considerar as provas obtidas como sendo ilícitas, ou seja, não é razoável considerar. A admissibilidade do prolongamento da ação após o caso deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Beleza. Então, eles não estão eivados de inconstitucionalidade. Beleza. Vamos lá. Servidor público que cometer crime no exercício da função não poderá ser condenado na esfera penal a partir de prova obtida por meio ilícito. No entanto, essa mesma prova, complementada por outras provas lícitas, poderá ser utilizada para aplicar penalidade em eventual processo administrativo movido contra o servidor. Então aqui ele quer saber, servidor público comete crime no exercício da sua função. Ok. Não poderá ser condenado na esfera penal a partir de prova obtida por meio ilícito. Perfeito. Prova ilícita não pode ser considerada. Prova ilícita não pode ser considerada como prova. Ela é desconsiderada, né? Na esfera penal. Agora, essa mesma prova, ou seja, essa prova que foi obtida por meio ilícito, complementada por outras provas lícitas, adoro essas bancas, poderá ser utilizada para aplicar penalidade em eventual processo. Ou seja, a prova ilícita, ela não vale para a esfera penal, mas ela pode ser utilizada na esfera administrativa. Errado, não pode. Prova ilícita não pode ser usada. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Então não importa qual processo. Eles adoram tentar confundir a gente. Uma autoridade pública de determinado estado da federação negou-se a emitir certidão com informações necessárias à defesa de direito de determinado cidadão. A informação requerida não era sigilosa e o referido cidadão havia demonstrado os fins e as razões de seu pedido. Nessa situação hipotética, o remédio constitucional apropriado para impugnar a negativa estatal negou a emitir certidão com a informação necessária à defesa dos direitos do cidadão. Então, certidão, obtenção de certidão, para defesa de direito do cidadão. A informação não era sigilosa. Então aqui cabe habeas data. Certidão. Certidão é um direito. Certidão é um direito. Cabe habeas data. Habeas data no caso de dados.
certidão, mandado de injunção, mandado de segurança, cacete. Então, cabe mandado de segurança, negou a emitir certidão com informações necessárias à defesa de direito de determinado cidadão. Então, mandado de segurança. Então, cabe mandado de segurança para garantir a emissão de certidão de informações necessárias à defesa de direito de determinado cidadão. No caso, a defesa de direito, certidão. Certidão com informações necessárias à defesa de direito de cidadão, cabe mandado de segurança. Como é que fica melhor para memorizar isso aqui? Mandado de segurança. Mandado de segurança, certidão para defesa de direito de cidadão. Mandado de segurança. Segurança, vamos lá. Como é que eu memorizo isso? Então, cabe mandado de segurança em caso de negação. Não, mas é o contrário. Mandado de segurança, certidão, emissão de certidão com informações necessárias. Não, certidão de informação necessária à defesa de direito do cidadão. Certidão com informação necessária a direito de defesa do cidadão. A defesa do direito do cidadão. Certidão com informação necessária à defesa do direito do cidadão. Cabe mandado de segurança. Cabe mandado de segurança. Segurança. Mandado de segurança é que garante a emissão de certidão com informações para o direito, para a defesa do direito de cidadão. Beleza. Vamos ver se vai funcionar. O acesso amplo de qualquer advogado aos elementos de prova produzidos por órgão de competência... Pronto, essa é boa. O acesso amplo de qualquer advogado aos elementos de prova produzidos por órgão com competência de polícia judiciária, independentemente da sua transcrição nos autos, é a expressão do direito à ampla defesa previsto na Constituição Federal. Então, na verdade, independentemente da sua transcrição nos autos. Não, desde que somente ao que está transcrito nos autos, já documentado no procedimento investigatório. Perfeito. É cabível mandado de segurança contra a lei em tese, ainda que produtora de efeitos concretos. Uau! Mandado de segurança é cabível contra a lei em tese, primeira afirmação. Mandado de segurança contra a lei em tese, ainda que produtora de efeitos concretos. Bom, pelo que eu lembro, não cabe mandado de segurança em lei em tese. A não ser que essa regra esteja errada na minha cabeça, não cabe mandado de segurança de lei em tese. Vamos ver. Yes! Que golaço! Vamos lá. Até anima. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Regra. O Estado pode impor prestação alternativa fixada em lei ao indivíduo que, alegando conflito com suas convicções políticas, se recusar a cumprir obrigação legal a todos imposta, desde que a prestação seja compatível com suas crenças. Em caso de recusa em cumpri-la, o indivíduo poderá ser privado de seus direitos. Então, o Estado pode impor prestação alternativa fixada em lei ao indivíduo que, alegando conflito com suas convicções políticas, se recusar a cumprir obrigação legal a todos imposta,
desde que a prestação seja compatível com suas crenças, convicções, segurado de direitos, prestação política, religiosa, ok. Desde que a prestação seja compatível com suas crenças, em caso de recusá-la cumpri-la, o indivíduo poderá ser privado de seus direitos. Certo. Bagunçaram o meio de campo, mas está certo aqui. Não pratica crime de invasão de domicílio o policial que recebe ordem de busca e apreensão de documento originada de comissão parlamentar de inquérito, desde que essa ordem seja devidamente fundamentada e sejam preenchidos os demais requisitos constitucionais. Então, não pratica crime de invasão de domicílio o policial que recebe ordem de busca e apreensão de documento por comissão parlamentar de inquérito. Comissão parlamentar de inquérito, acho que ela só pode atuar ali no crime, no caso de violação do sigilo bancário de dados bancário. Nesse caso, busca e apreensão de documentos somente por decisão judicial. Yes. Ela é exclusiva do judiciário. Muito bem! Então, busca e apreensão somente poder judiciário, decisão judiciária. O habeas corpus é instrumento jurídico correto para trancar a ação de impeachment. Habeas corpus é instrumento para trancar a ação de impeachment. Está errado. O habeas corpus até serve no trancamento de ação, mas não para ação de impeachment. Está errado. Para fins de observância do princípio da legalidade penal, o Presidente da República está autorizado constitucionalmente a definir condutas criminosas por meio de medida provisória. Totalmente errado. Não pode definir conduta criminosa por meio de medida provisória. Então, é vedada a edição de medidas provisórias sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal e processual civil. Muito bem. O conceito de casa inserido no dispositivo constitucional que assegura a inviolabilidade do domicílio não se estende ao escritório de contabilidade. Errado. O conceito de casa se estende sim ao escritório de contabilidade. Casa tem sentido constitucional, tem alcance mais amplo que abrange qualquer compartimento habitado, qualquer aposento habitado de habitação coletiva, qualquer compartimento privado no qual se exerce profissão ou atividade. Muito bem. Rapaz, é card pra caramba. Vamos lá. Levanta um pouquinho. Hora de esticar. Tá acompanhando aí, né? Perdendo nada. Vamos esticar aqui. Tô cãibra na bunda agora. Oxigenado. Tudo agora. Vamos lá, pra terminar com isso. Volta pra cá. Funcionando? Tá. Acordar. Acordar. Próxima. O direito ao silêncio, constitucionalmente assegurado ao preso, estende-se à pessoa denunciada ou investigada em qualquer processo criminal,
em inquérito policial, em processo administrativo disciplinar e aquela que for convocada a prestar depoimento perante a comissão parlamentar de inquérito, ou seja, direito ao silêncio. Direito ao silêncio. Estende-se, assegurado ao preso, estende-se a pessoa denunciada ou investigada em qualquer processo criminal? Sim. Inquérito policial? Sim. Processo administrativo disciplinar? Sim. Convocada a prestar depoimento em CPI? Sim. Perfeito. Aos que comprovem insuficiência de recursos é assegurada gratuidade. Aos que comprovem insuficiência de recursos é assegurada gratuidade na prestação de assistência jurídica integral pelo Estado. Tá aqui. Pronto. Então, comprovar a insuficiência de recursos é assegurada gratuidade, prestação de assistência jurídica integral ao Estado, certo? Ok? A prestação de assistência jurídica integral pelo Estado é garantida àqueles que têm insuficiência de recursos. O terrorismo, o racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes são crimes hediondos, inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Inafiançáveis a todos, hediondos, insuscetíveis de graça ou anistia. Aqui que o bicho pega. Então, insuscetível de graça e anistia, terrorismo, tráfico de drogas e tortura. E os hediondos, né? Terrorismo, racismo. Não, racismo é imprescritível. Ele não é insuscetível de graça ou anistia. Beleza, tá fácil essas. É permitida a extradição de brasileiro naturalizado. Olha, parecida. É permitida a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum praticado após a naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Moleza agora. Então, é permitida a extradição de brasileiro naturalizado? Então, a extradição de brasileiro naturalizado ela é proibida, salvo em duas situações. Primeiro, prática de crime comum praticado antes da naturalização. E aqui está pós a naturalização. Então, está errado. Praticada antes da naturalização. Muito bem. Uma autoridade pública de determinado estado da federação negou-se a emitir certidão com informações necessárias à defesa de direitos de determinado cidadão. Então, emissão de certidão com informações necessárias à defesa do direito do cidadão cabe mandado de segurança. E pronto, acabou e não se fala mais nisso. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou a terceiros, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Conceder-se-á habeas data, assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou a terceiros. Não. Não pode impetrar habeas datas contra informações de terceiros, somente a pessoa do impetrante. Habeas data é personalíssimo, ou seja, somente cabe à pessoa do impetrado e nunca a terceiros. Habeas data é personalíssimo. Habeas datas é personalíssimo. No caso de iminente perigo público, um policial rodoviário federal, sendo a autoridade competente, poderá utilizar a propriedade privada, garantindo ao proprietário ressarcimento posterior em caso de dano. No caso de iminente perigo público, beleza? O policial rodoviário, autoridade competente, poderá utilizar a propriedade privada, sim, garantindo ao proprietário ressarcimento posterior, que é a mesma coisa que ressarcimento ulterior, em caso de dano. Perfeito. Então, cabe ressarcimento em caso de
cabe ressarcimento posterior ou ulterior em caso de dano. O habeas corpus pode ser impetrado por condenado a pena de multa, caso ele considere exorbitante o valor. Não, tá errado. Habeas corpus é para liberdade de locomoção, né? Então tá errado. Não cabe HC, pagamento de multa. Não cabe HC, pagamento de multa. Mais uma. O habeas corpus constitui a via adequada para o devedor de pensão alimentícia pedir o afastamento de sua prisão, alegando a incapacidade de arcar com o pagamento dos valores executados. Habeas corpus. Então, nesse caso, há alguma violação à liberdade de locomoção? Pedir o afastamento de sua prisão, alegando incapacidade de arcar com o pagamento dos valores executados. Não é habeas corpus, está errado. Em regra, é possível a impetração de HC para analisar a legalidade da prisão de pensão alimentícia. Beleza. Contudo, a HC não é a via adequada para discutir a obrigação de prestação alimentícia. Perfeito. Isso é fácil. Hugo é um agente da Polícia Civil que realizou interceptação de comunicação telefônica sem autorização judicial. Nessa situação, o ato de Hugo, apesar de violar direitos fundamentais, não constitui crime hediondo. Boa essa. Interceptação telefônica sem autorização judicial é crime hediondo? Não. Tá certo, não constitui crime hediondo. Perfeito. Então, interceptação de comunicação telefônica sem autorização judicial não é crime hediondo. Com fundamento no dispositivo constitucional que assegura a liberdade de manifestação de pensamento e veda o anonimato, o Supremo Tribunal Federal entende que os escritos anônimos não podem justificar por si só, desde que isoladamente considerados, medida de instauração de procedimento investigatório. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal entende que os escritos anônimos não podem justificar por si só, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração de procedimento investigatório. Tá certo, porque a denúncia anônima por si só ela não justifica a instauração de procedimento investigatório. Tem que se analisar outros fatores. Está correto. Será que tem uma pegadinha? Acho que não. Certo. Às vezes tem pegadinha. Então, vamos lá. Mesmo que o investigado ofereça resistência à ordem de prisão, então fazer o reforço mental do anterior. Reforço mental do anterior, então ficou. Denúncia anônima não justifica por si só a instauração de inquérito policial. Pronto. Mesmo que o investigado ofereça resistência à ordem de prisão, não será possível o uso de algemas para conduzi-lo, uma vez que a Constituição Federal garante que nenhum cidadão será submetido a tratamento desumano ou degradante. Tá errado isso aqui, mas vamos lá. Mesmo que o investigado ofereça resistência à ordem de prisão, não será possível o uso de algemas para conduzi-lo, uma vez que a Constituição garante que nenhum cidadão será submetido a tortura ou tratamento degradante. Não tem nada a ver com isso aqui. A proibição de uso de algemas é sem justificativa, e uma delas é causar iminente perigo público, resistência à prisão. Então é permitido. 3 casos: perigo, integridade física, resistência e fundado receio de fuga. Então, isso aí, vamos lá. 3 casos onde é permitido o uso de algemas: perigo à integridade física, então integridade física, resistência e fuga. Então, integridade física, resistência e fuga.
integridade física, resistência e fuga. Tá? 3 casos em que é cabível o uso de algemas. Perigo à integridade física, resistência e fuga. Resistência à prisão, foi esse caso aqui, resistência à ordem de prisão. Então, integridade física, resistência à ordem de prisão ou fuga. Fuga, resistência à ordem de prisão e integridade física. De acordo com o STF, é inconstitucional proibir que emissoras de TV e rádio difundam áudios ou vídeos que ridicularizem candidato ou partido político durante o período eleitoral. Então, de acordo com o STF, é inconstitucional proibir que as emissoras de TV e rádio difundam áudios ou vídeos que ridicularizem candidatos ou partidos políticos durante o período eleitoral. Então, ele está dizendo que é inconstitucional proibir as emissoras disso. Está certo, perfeito. Os ministros da STF declararam inconstitucionais dispositivos à lei das eleições que impediam emissoras de rádio e TV que vinculassem programas de humor envolvendo candidatos, partidos políticos, coligações, 3 meses anterior ao pleito. Então, isso aqui foi vedado. Então, só lembrar que é inconstitucional proibir emissoras de TV e rádio divulgar vídeos que ridicularizem candidatos. Então, é inconstitucional essa proibição. É inconstitucional a proibição contra as emissoras de televisão e radiodifusão. Pronto. No que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição incorpora o princípio da irretroatividade irrestrita da lei penal em respeito ao princípio da legalidade. Então, vamos lá. Princípio da irretroatividade irrestrita da lei penal em respeito ao princípio da legalidade. Está errado, porque a lei pode retroagir para beneficiar o réu, então ela não é irrestrita. Muito bem. Então, só lembrar que a lei pode retroagir para beneficiar o réu. Ela só pode retroagir, na verdade, para beneficiar o réu. O direito à liberdade de reunião deve ser exercido de forma pacífica e sem armas, sendo desnecessária a autorização ou prévio aviso à autoridade competente. O direito à liberdade de reunião deve ser exercido de forma pacífica e sem armas. Ok. Sendo desnecessário a autorização ou aviso prévio à autoridade. É necessário o aviso prévio à autoridade. Beleza. No edital de um concurso público para provimento de vagas no cargo de policial rodoviário estadual, no item referente aos requisitos para a investidura do cargo, constava um subitem segundo o qual o candidato teria de ser de sexo masculino. Nessa situação, em face do tratamento isonômico entre homens e mulheres, o subitem do edital é inconstitucional. Então, edital de um concurso público, cargo policial rodoviário estadual, no item referente aos requisitos para investidura no cargo, constava um subitem ao qual o candidato teria de ser do sexo masculino. Nessa situação, face ao tratamento isonômico, o subitem do edital é inconstitucional. Beleza, não pode haver, no entanto que tem concurso para os dois, né? Certo? Fácil. São legitimados para a propositura do mandato de segurança coletivo os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, as entidades de classe, as associações e as organizações sindicais em funcionamento há pelo menos um ano, na defesa dos direitos coletivos e dos interesses individuais homogêneos. São legitimados para a propositura de mandato de segurança coletivo. Vamos lá. Partido político com representação no Congresso Nacional? Certo. Entidades de classe? Sim. Associações? Sim. E as organizações sindicais? Sim. Em funcionamento há pelo menos um ano? A regra de funcionamento de pelo menos um ano não vale para as organizações sindicais. Está errado isso aqui. Mandato de segurança coletiva, partido político, Congresso Nacional, organizações sindicais.
É isso, as organizações sindicais não aplicam isso. Beleza. Então a regra vale organizações sindicais e entidades de classe. Muito bem. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder é assegurado a todos, desde que paga a respectiva taxa. Então, direito de petição em defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder é assegurado a todos, certo? Desde que paga a respectiva taxa. Não existe pagamento de taxa, está errado. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Direito de petição aos poderes públicos e obtenção de certidões em repartições públicas. Petição e obtenção de certidão. Não é pago. Conforme o entendimento da STF, mesmo que preenchidos os demais requisitos legais, viola o sigilo das comunicações de dados e a apreensão do disco rígido do computador no qual estão armazenados e-mails recebidos pelo investigado. Opa, vamos lá. Conforme o entendimento da STF, mesmo que preenchidos os demais requisitos legais, viola o sigilo das comunicações de dados a apreensão do disco rígido do computador, no qual estão armazenados os e-mails recebidos pelo investigado. Não viola, está errado. Não há violação. Beleza. O mandado de injunção é remédio jurídico apto a enfrentar a inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade por omissão é mandado de injunção, tá certo? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida aos brasileiros, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Artigo 6º. São direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Considerando os artigos da Constituição transcritos, bem como a doutrina e a jurisprudência, julgue. O termo segurança, em ambos os artigos, trata da segurança pública, que é um direito fundamental social a ser protegido pelo Estado por meio de atuação positiva e ostensiva, inclusive da PRF. E a segurança e a propriedade. São direitos sociais, o lazer e a segurança. Não trata os dois da segurança pública, está errado. Refere a segurança jurídica. Então, o artigo 6º que é a segurança pública, o artigo 5º é a segurança jurídica. Os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio inclui o recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo. Os espaços poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio inclui o recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo, certo? Já fizemos sobre isso. O habeas corpus pode ser impetrado por pessoa física para impugnar determinada suspensão dos direitos políticos. Boa essa. Habeas corpus impetrado por pessoa física, impugnar determinação de suspensão de direitos políticos. Errado. Não cabe HC suspensão dos direitos políticos. Não cabe HC suspensão dos direitos políticos. Olha o tamanho disso. Um português de férias no Brasil soube por amigos que havia sido investigado pelo DPF logo após a sua chegada, em razão de denúncias de que ele pertenceria a uma organização internacional envolvida com espionagem financeira e industrial. Indignado com a invasão de sua privacidade, ele requereu perante o órgão da DPF que lhe fosse dada ciência das informações obtidas a seu respeito nessa investigação. Como funcionário administrativo, não quis receber sua petição, ele ameaçou recorrer ao Poder Judiciário brasileiro, sendo preso imediatamente por desacato. Na prisão, ele pediu que lhe fosse indicado um advogado, que lhe foi negado, porque ele havia afirmado que não possuía recursos para pagar pelo serviço de um profissional. Considerando a situação hipotética, não há fundamento constitucional para o pedido formulado pelo turista português, porque o direito de receber informações de órgãos públicos se aplica apenas aos estrangeiros com residência fixa no Brasil. Errado. O direito de receber informações de órgãos públicos é estrangeiros em residência ou em trânsito. Formativos do STF. Isso aí. O direito estrangeiro não residente de impetrar habeas corpus. Muito bem. Então, lembrar que estrangeiro
tem o direito, sim, de receber informações dos órgãos públicos estrangeiro em trânsito no Brasil. Em regra, o indivíduo civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Civilmente identificado. Perfeito, está certo. O indivíduo civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Agentes da Polícia Federal prenderam o brasileiro Rodrigo em flagrante delito pela prática do crime inafiançável de tráfico de entorpecentes. A detenção de Rodrigo deve ser comunicada à autoridade policial competente imediatamente após ser concretizada. Prisão em flagrante delito. A detenção de Rodrigo deve ser comunicada à autoridade judicial competente imediatamente ser concretizada. Sim, certo. Perfeito. No caso de prisão, a comunicação é feita imediatamente. Admite-se a quebra do sigilo das comunicações telefônicas nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, exclusivamente para fins de investigação criminal. Vamos lá. Admite-se a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, exclusivamente para fins de investigação criminal. Errado. Investigação criminal ou instrução processual penal, são dois casos. Expediu-se mandado judicial que determinava a prisão de Maria. Os policiais encarregados de prendê-lo descobriram à meia-noite do dia em que o mandado foi expedido que ela estava no escritório de seu advogado. Nesse caso, o mandado deve ser cumprido imediatamente, mesmo que seja necessário arrombar a porta do escritório para efetuar a prisão, pois a Constituição da República permite o ingresso de policiais em imóveis não residenciais a qualquer hora do dia, da noite, para fins de cumprimento de determinação judicial. Está errado, porque no caso aqui o escritório do advogado não pode fazer isso, não pode arrombar a porta do escritório do advogado. É considerado domicílio, está errado. Não será cumprida a prisão pela noite, exceção de flagrante delito, desastre, inviolabilidade estende-se. Então, lembra que a inviolabilidade de domicílio estende-se ao escritório da advocacia. Inviolabilidade de domicílio estende-se ao escritório de advocacia. Uma lei complementar não pode subtrair da instituição do júri a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Lei complementar não pode subtrair da instituição de júri competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Certo, não pode. Só emenda constitucional. Então, somente emenda constitucional pode subtrair da instituição de júri. Nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, instituição processual penal, permite-se que a ordem judicial afaste a inviolabilidade do sigilo da correspondência. Errado. A ordem judicial não pode afastar a inviolabilidade do sigilo da correspondência. Que é inviolável o sigilo da correspondência, isso é fácil. Diante de indícios veementes na prática de ilícitos no interior de determinada residência, o agente da polícia poderá realizar a busca de provas no local sem o consentimento do morador e sem mandado judicial, desde que o faça durante o dia. Diante de indícios veementes da prática de ilícitos, o agente da polícia poderá realizar a busca de provas no local sem o consentimento do morador? Sim. Sem mandado judicial, desde que o faça durante o dia. Pode ser durante o dia ou à noite, nesse caso, porque há indícios veementes da prática de ilícitos. Dia ou noite, isso mesmo. Caso enviado durante o dia, nesse caso, ela está errada porque quando há indícios veementes da prática de ilícitos, não precisa de ordem judicial. Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa condenada a outrem, o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de danos sejam estendidas aos sucessores do condenado. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Perfeito.
Agora, o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de danos sejam estendidas aos sucessores do condenado. Não há essa vedação porque a obrigação de reparação de danos estende-se aos sucessores do condenado no caso de herança. Então há a possibilidade sim, tá? Até o limite do valor transferido ao patrimônio. Muito bem. Então pode passar, as obrigações de reparação do dano podem ser estendidas aos sucessores no caso quando há um patrimônio transferido. O profissional que, trabalhando com divulgação de informações, veicular em seu nome notícia de fonte sigilosa, não estará sujeito a responder por eventuais prejuízos que essa divulgação causar a outra. O profissional, trabalhando com divulgação de informações, veicular em seu nome notícia de fonte sigilosa, não estará sujeito a responder por eventuais prejuízos que essa divulgação causar. Está errado, porque ele tem essa liberdade, mas ele pode ser, no caso de dono, ele pode sim responder. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravio, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Perfeito. Então, em caso de dano, pode responder. Considera que a Polícia Federal tem recebido denúncia anônima a respeito de suposta prática delituosa inserida em seu âmbito de investigação. Nessa situação, o órgão não poderá investigar, visto que a Constituição Federal veda expressamente o anonimato e a consequente deflagração da persecução penal com fundamento na referida denúncia anônima. Errado. Denúncia anônima pode ser investigada sim. Essa é a moleza. Agentes da Polícia Federal prenderam o brasileiro Rodrigo em flagrante delito pela prática de crime inafiançável de tráfico de entorpecentes. Considere que Rodrigo solicitou à DPF a identificação do delegado que coordenou o interrogatório que foi submetido logo após a prisão. Nessa situação, com o objetivo de proteger o referido delegado de eventuais retaliações por parte do preso ou de seus comparsas, o DPF poderá negar-se a prestar essa informação. Errado. O preso tem direito à identificação dos agentes. Errado. Então, o preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão. O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão. O uso de algemas durante audiência de instrução e julgamento pode ser determinado pelo magistrado quando presentes de maneira concreta riscos à segurança do acusado ou das pessoas aos atos presentes. Então, o uso de algemas, perigo, resistência ou fuga, certo? Perigo, integridade física, resistência e fuga. 3 casos de uso de algemas. E nós fechamos. Caramba! Uau, deixa eu ver se dá pra ver a estatística aqui. 95% de acertos. Muito bom, muito bom. Show de bola. Então, fechamos aí. Nem sei quanto tempo durou. Revisão de constitucional feita. 95% de acertos. Excelente. Mandamos ver. Até a próxima.